Estamos aqui, mais um CREI 3x mais Odonto, mais um episódio Expert 3x mais consultórios e clínicas. Comigo, Alexandre Capozzi, hoje nós temos um convidado da equipe, que é o Guilherme Justo. Bem-vindo aí, Guilherme. Fala, Alexandre, prazer para mais esse bate-papo, né? A gente que já fez várias dobradinhas e entrevistando alguns especialistas, vamos trazer um tema aí que eu acho que é bem importante para os nossos alunos, o pessoal da CREI 3 vezes mais Odonto, consultórios e clínicas, que é justamente entender como é que nesse mercado aí para o ano que vem está se mostrando desafiador e como é que isso pode impactar os nossos alunos, né? Isso, e hoje o episódio é um episódio bem interessante, né, aqui para o nosso público, né, que a gente vai falar aqui sobre o que esperar do mercado para o ano 2023. A gente sabe que nosso público aqui são os dentistas, nós temos aqui os médicos, fisioterapeutas, nós temos psicólogos, nutricionistas, donos de clínicas estéticas também, que nos seguem aí. Então, a gente acha que tem aqui um conteúdo bem bacana para esse pessoal. Então, o que esperar para o mercado 2023? E eu gostaria até de já começar aqui, o Guilherme, se você pudesse se apresentar um pouco para o nosso público. Opa, perfeito, perfeito. Acho que a maioria nos acompanha já me conhece, até dos informes diários, né, semanais que eu passo, mas é sempre bom, a gente está sempre com novos profissionais aí nos seguindo, então é sempre bom apresentar. Meu nome é Guilherme Justo, eu trabalho no mercado financeiro há 7 anos, integro aí a equipe da All4 Business, né, justamente na parte de conteúdo de educação financeira, né, então trazendo aí todo um arcabouço de educação financeira para a pessoa física, também para a clínica, né, investimentos. E nossa, vamos dizer assim, né, nossa ideia com isso é justamente melhorar aí o investimento e toda, vamos dizer assim, toda a estrutura, né, do profissional que a gente ajuda. Eu, como eu falei, trabalho no mercado há 7 anos, sou sócio de uma empresa de assessoria de investimentos, da XP, né, a Avio Investimentos, e é um prazerzaço aí estar integrando essa equipe muito qualificada e poder trazer um bom conteúdo aqui, e ter certeza que vai agregar bastante para vocês. Bacana, muito obrigado, Guilherme. E obrigado por ter aceitado o convite, né, da equipe também, hein, de estar conosco. O Guilherme, eu gostaria até de já comentar com o pessoal, né, que nós sabemos que hoje, né, o mercado financeiro, ele acaba trazendo vários especialistas no mercado, né, então a internet hoje, ela tem muita gente vendendo aí, né, algumas coisas que são fáceis demais, né, para ser verdade, né. Então, muitas pirâmides financeiras se formam geralmente na ganância das pessoas e querer ganhar muito dinheiro. Então a gente vê às vezes as pessoas prometendo, né, ali, né, algumas situações, algumas fórmulas, né, que de fato a gente sabe que no mercado financeiro não é fácil, né, das pessoas baterem o mercado. E você acha que vai falar um pouco sobre isso aí, né, dos grandes hoje gurus do mercado, de fato, né, consolidados no mercado, o quanto eles performam no mercado no ano, né? E aí vem pessoas, às vezes, prometendo o dobro, né? Às vezes 3 vezes mais que essas pessoas conseguem por anos e anos de experiência. Então, eu acho que aqui a nossa equipe, ela vai buscar contrapor muito esse tipo de pessoas que vêm hoje no mercado e vêm vendendo na internet essas soluções mágicas, né? Ele sabe que não existe soluções mágicas. Às vezes o cara chega lá, como chegar no seu primeiro milhão, a gente olha o tempo que a pessoa oferece isso aí, a gente fica pensando, né? Como que a pessoa pode ter a cara de pau de chegar na internet e de ficar vendendo esse tipo de soluções mágicas? Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Perfeito, Alexandre. Eu acho que esse é um ponto muitíssimo importante. Não, você falou agora de ganhos exorbitantes. Eu trabalho com assessoria de investimento. O que eu mais faço é reuniões com investidores. Hoje mesmo, assim, para te ver como é assim, todo dia. Hoje mesmo a gente conversou com um investidor que estava, né, colocando seu dinheiro acumulado de muito tempo, sua poupança do trabalho, em uma empresa que entregava 3% ao mês garantido. 3% ao mês garantido a juros compostos vai ser trilionário em 5 anos. Não existe, gente. Isso não existe. Entende? Não existe. A gente fala assim, não, mas isso é pirâmide, toma cuidado. Não, mas tem um contrato, não, mas tem a garantia. Não existe. Né? Sendo bem claro, assim, não existe 3% ao mês garantido, não existe 3% ao mês. Então, assim, o Alexandre tem um ponto da questão dos gurus. Se for pegar os maiores investidores do mundo, vamos pegar, acho que um que todo mundo conhece, que é o Warren Buffett, né? O maior investidor aí, americano. O cara é um guru, quando ele faz uma live, todo ano ele faz os resultados da empresa dele, as pessoas vão para Omaha lá nos Estados Unidos é um evento enorme aí para ver os resultados e o que ele vai falar. O track record dele é de 17% ao ano. 17% ao ano. Então, me dizer que nós vamos conseguir 3% ao mês. Então, isso é algo que tem que ser extirpado e é justamente por isso que a gente está aqui fazendo um trabalho sério
né, para mostrar para o investidor que sim, né, investir, saber investir, entender de mercado é muito importante, vai ser algo a mais na sua riqueza, e é isso que a gente tem que trazer, mas fuja dessa ideia de fique milionário em um ano, fique milionário amanhã, você vai ganhar 3% ao ano garantido, 3% ao mês garantido, isso não existe. Posso garantir para vocês que isso não existe. E se existir, vocês estão correndo um risco seríssimo. Sempre vai ter a exceção à regra, né? Alguém vai dizer, mas o fulano de tal botou lá e aí ganhou. Sempre vai ter a exceção à regra. Então a gente não pode pautar a nossa poupança. Imagina você, profissional da saúde, trabalhou por anos a fios, trabalha por anos a fios, juntou um monte de dinheiro, juntou patrimônio, comprou imóvel e vai perder tudo, vai, né, se expor a perder tudo por uma vã promessa, algo que realmente é fora da realidade. Então, Alexandre, é muito importante a gente falar sobre isso, né, e se posicionar. Eu acho que aqui é o nosso trabalho de verdade, né, de se posicionar contrário a isso, né, de forma responsável, porque o nosso trabalho na All for Business e com o nosso treinamento, né, Lucre 3 vezes mais, é justamente mostrar como que eles vão trabalhar no seu negócio e começar a dar lucro no seu negócio, no seu trabalho, para que com o excedente disso possam investir de forma consciente e lá na frente ter mais de uma, duas, três fontes de renda que vão lhe dar a famosa renda passiva, sua aposentadoria sem depender aí do INSS da vida e assim por diante. Então, esse é um trabalho que a gente faz de conscientização muitíssimo importante, né? Que bom que você levantou essa questão. Eu levantei essa situação, né? Até para poder dizer para as pessoas, eu já passei por essa situação, né? Uma vez eu me lembro que tinha lá uma venda de um robô, né? Que disse que era um robô fantástico, que ele comprava, né, as ações, o melhor momento das ações, que o robô tinha lá uma situação que ele ia analisando, né, cada ponto das ações, né, a questão lá da análise gráfica das ações, e com isso o robô sempre comprava as ações no melhor momento, né? E eu, né, naquela curiosidade, acabei entrando lá e cheguei à conclusão que de fato, ou seja, esse milagre não existia. E isso é o que acontece, como você bem comentou. Eu acho que fica aqui, né, talvez, né, Guilherme, acho que para as pessoas, uma dica, né? Comece a olhar o histórico, né? Não comece a confiar naquilo que vocês ouvem. Né? Olha o histórico dos últimos 5 anos, né? Se tem histórico de 5 anos. Exatamente. Né? Que aí você consegue tirar uma conclusão muito mais adequada se daquilo que estão sendo colocado no mercado, e tenta buscar fontes também, né? Porque às vezes as pessoas também fabricam as fontes, né? Às vezes as pessoas fabricam também aqui nas provas sociais, né? E as pessoas acabam entrando, né? A pirâmide, ela funciona exatamente assim, né? As primeiras pessoas entram, ganham, e as pessoas que vão entrando para o meio e para o final acabam perdendo, deixando o dinheiro lá. Então, acho que fica essa dica para todos aí. E o pior da pirâmide é que nem as pessoas que entram no primeiro ganham, porque a ganância é grande, que de vez elas ganharem dinheiro e depois saírem, não, elas acham que aquilo ali vai se alimentar ou se retroalimentar, e elas continuam botando o dinheiro que ganharam até que o momento que o negócio acaba e elas também perderam o mesmo aquele valor que botaram no início. Então isso é realmente meio um vírus na nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro tem essa questão, e com a internet, né, a gente conseguiu pulverizar isso muito mais. A internet é maravilhosa porque nos permite conectar com várias pessoas, juntar várias informações, mas também tem muita gente que não tem escrúpulos, que acaba tentando tirar vantagem. O que eu quero trazer, já de ponto, eu acho que é algo que a gente tem que deixar aqui claro, que é o nosso trabalho aqui na For Business, né, na Fórmula 3 vezes mais, é que a gente não... Você não vai ficar rico com os seus investimentos. Acho que esse é um ponto muito importante. Eles falam, Guilherme, tu tá louco? Tu tá falando o contrário ao que você tá, né, pregando? Você trabalha com investimentos? Não, eu tô falando sério. Você não tem que se preocupar em ficar rico com seus investimentos. Você tem que se preocupar em ficar rico com o seu trabalho, né? O que vai te enriquecer é o seu trabalho, né? Então, e os investimentos, então, vão só fazer aquela bola de neve, vão fazer aquela complementação ao longo dos anos, para que daqui 20, 30 anos, você esteja com um grande capital acumulado para te dar uma tranquilidade. Você pode enriquecer ao longo desse tempo com investimentos, várias pessoas conseguiram, mas não é nisso que você tem que focar. Então, assim, que eu posso deixar de recado de cara, acho que se para sempre, né, a gente já começar, vamos dizer assim, direito, nessa nossa live, é falar que você não vai enriquecer com os investimentos, você vai enriquecer com o seu trabalho, e é para isso que a gente tem toda uma equipe formada para trazer todo um arcabouço, seja de entendimento de economia e investimentos, mas especialmente como melhorar o resultado do seu consultório, né, do seu trabalho, assim por diante. E a gente comenta muito, né, no mundo das finanças, que um grande motor, né, do seu enriquecimento é o seu trabalho, né? Então você tem que fazer o motor virar, né, que é o seu trabalho, a expertise que você tem na sua clínica, no seu consultório, né? Aquilo vai fazendo, né, com que você tenha
tem que ter uma disciplina, isso que a gente ensina muito aqui no nosso treinamento, a disciplina que faça com que sobre o dinheiro, né, Guilherme? Para que você comece a fazer a poupança, e essa poupança ela tem que ter uma disciplina, o que a gente passa muito no nosso treinamento também, para que a pessoa possa fazer com que aquele dinheiro comece a trabalhar a seu favor, né? E você não caia nas ciladas do mercado, né? E começar a investir naquele guru, né? Que aparece de vez em quando no mercado, e achar que aquilo vai ser realmente a fonte principal da sua vida, né? E só de reportar, Alexandre, completar falando de disciplina, de poupança, então já cabe o gancho. Basicamente, né, a gente tem 3 pilares que vão fazer você ganhar dinheiro investindo, vamos dizer assim, ao longo de muito tempo, né, que é a disciplina, a taxa do teu investimento, ou seja, os juros, quanto é que o seu rendimento teu investimento está rendendo, e a taxa de poupança, ou seja, quanto mais você consegue poupar para investir mais. Basicamente são esses 3 pilares: disciplina, ou seja, investir constantemente, o retorno do seu investimento e a taxa de poupança. Onde é que você tem que focar? Você tem que focar na disciplina e na taxa de poupança. Ou seja, você tem que focar em trabalhar mais, melhorar o seu trabalho, se qualificar mais para ganhar mais no seu trabalho. Assim você vai conseguir, né, já entrando aqui na linha, né, teus custos fixos vão ficar mais ou menos estável, logo vai começar a ter um excedente maior de dinheiro, você vai conseguir poupar e investir mais. Com disciplina e uma boa taxa de retorno que a gente consegue no mercado, você vai ter êxito lá na frente. Mas hoje, tem esses 3 pilares: foque na disciplina e na taxa de poupança, que é justamente vem do seu trabalho, né, Alexandre? Bacana mesmo. E a gente sabe que hoje, falar do ano 2023, né, hoje tem uma preocupação muito grande, né, aí de todas as pessoas, né, principalmente aí os doutores, porque a gente sabe que a maioria, né, da área médica, que tem seus consultórios, né, tem suas clínicas, eles têm uma coisa chamada uma renda variável, né? Então a gente fala que o próprio profissional hoje da saúde, né, que tem lá seu consultório, ele não tem uma renda fixa, ele não é o trabalhador de carteira assinada, né? A gente sabe que tem muitos médicos que trabalham, né? Aí para clínicas também, né? São profissionais que têm carteira assinada. Mas uma grande parte, né? Uma grande parcela que são nossos alunos, eles têm consultório e uma grande renda variável, né? E aí a pergunta que eles fazem constantemente: o que esperar do ano 2023, né? Então, explica um pouco desse tema aí, né, do que esperar do ano 2023. Boa. Vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que fazer um contexto, né, do que o mercado ele enxerga, né, para o ano, para a economia, para 2022, finalzinho de 2022 e 2023. Lembrando que a economia, o mercado, ela não é um jogo binário, né, não é o isso ou aquilo, ou é o 0 ou 1, né, a gente reage a estímulos que acontecem, né, na economia, e com base nesses estímulos o mercado projeta como que vai ficar. Se os estímulos mudarem, tu muda a projeção, né? Então é mais ou menos, eu acho que todo mundo já escutou aquela questão do bolsa, a perspectiva é bolsa em 135%, 135 pontos no ano que vem. E aí nunca chega nesses 135 pontos. Por quê? Porque tu faz aquilo ali com base em estímulos, né? E esses estímulos podem mudar. Mas eu acho que a gente precisa fazer um contexto geral, porque tem 2 pontos. Primeiro, que a gente está falando com profissionais da saúde. Num espectro de longo prazo, saúde é algo que tende a dar certo no Brasil. Por quê? Nós temos uma população grande, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, e nós temos uma população que a nossa faixa etária está envelhecendo e cada vez as pessoas mais velhas estão perdurando mais, né? A sobrevida, como se fala, né? As pessoas hoje vivem até 80, 85 anos, é bem normal isso. Então, cuidados de saúde, ou seja, o mercado endereçado à saúde, é um mercado que tende a crescer. Todas as gestoras, né, que a gente conversa com todos, eles têm algo ligado à saúde nas suas carteiras, porque eles acreditam sim que é uma tendência macro estrutural ao Brasil. Né? A nossa pirâmide tende a sair daquela pirâmide bonitinha, assim, né, de faixa etária, para ficar uma pirâmide assim, um pouco mais retangular, com bastante gente aí na aposentada e assim por diante. Então, primeiro, no sentido macro, o setor de saúde é um setor muito promissor. É um setor muito promissor. Então, isso é legal. Só que, no ponto de vista aqui agora do consultório, né, do dentista e assim por diante, você está vendendo o seu serviço. Né? Então, você está aí no mercado de serviço. Então, vamos fazer um contexto antes de chegar ao que se espera em 2023, porque serviço foi o que mais, né, foi afetado na pandemia. Saúde ainda teve né, menos restrições, vamos dizer assim, porque se trata de algo essencial, né, para a vida e assim por diante. Então, médicos, por exemplo, e assim por diante, conseguiram ainda trabalhar. Mas, de ponto de vista, né, total, o serviço, né, foi o mais afetado aí durante a pandemia.
Isso depois, né, passando a pandemia, ainda 2021, a gente começou então a ter uma liberação, vamos dizer assim, da circulação e assim por diante, e a gente enxerga aí desde 2021 o serviço no Brasil crescendo bastante, ou seja, voltando, né, e entregando bons resultados, bons retornos, tá? Então nessa perspectiva é uma crescente. Agora a gente tem que entrar no contexto macro, no quesito juros, inflação, né, Alexandre? Eu acho que muito se falou nesses últimos tempos de eleições o mercado caiu porque falaram isso, mas eu não sou mercado. Acho que muita gente falou isso, né, Alexandre? Mas, na verdade, mercado é a economia real, tudo impacta o mercado. Então, quando a gente tem que entender, acho que nossos alunos tem que entender duas questões, né? A gente tem uma força, né, o governo, vamos dizer assim, que é quem baliza a nossa economia hoje, que detém no monopólio da moeda e assim por diante, ele utiliza muito a taxa de juros, né, para estimular ou não uma economia, ou para proteger de uma inflação ou não a economia. Quando a gente teve uma diminuição aguda dos juros em 2020 para estimular a economia, tendo em vista o coronavírus, não deixar a economia deprimir, a gente teve, então, né, muito dinheiro sendo injetado, logo gerou-se uma inflação. Acho que todo mundo sentiu, né? Viu aí preço do arroz dobrar, preço de insumo aumentar em várias vezes, combustível, assim por diante. Então, em decorrência disso, o governo aumentou os juros. Aumentando os juros, o que ele está fazendo na prática? Ele está enxugando esse dinheiro em excesso que está na economia. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está enxugando esse dinheiro, ele está tirando esse dinheiro das pessoas, ele está, né, aumentando o custo de capital, uma empresa investe menos, né, talvez ela empregaria 3 pessoas, agora vai empregar uma só, porque o custo de capital aumentou, então diminui talvez um pouco de emprego, as pessoas vão ter menos gasto, ou menos dinheiro para gastar, e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente está num patamar de juros, no que a gente está falando agora, finalzinho de 2022, de 13,75, que é um patamar de juros bem alto, né, contracionista, se fala no mercado. Né? Se a gente permanecer por muito tempo com esse patamar de juros, em tese, nosso PIB tende a diminuir, né, a cair, porque a gente vai estar com um custo de capital muito alto, muito elevado, a taxa básica está muito alta. A gente tinha, até então, aí, antes da eleição, uma ideia de que a inflação mais ou menos controlada, projetada para 5 ano que vem, a gente poderia ter diminuição, né, de taxa de juros para o ano que vem. Então, tu juntava uma perspectiva de serviço vindo bem, né, se recuperando muito bem, com uma perspectiva que o juros já estaria no teto e talvez começaria já a cair no primeiro trimestre do ano de 2023, uma continuidade positiva, né, positiva aí da questão do serviço já mais certa. Só que a gente teve uma política, né, aí no meio do caminho, né, e o novo governo, e aqui independente, não é fazer juízo de valor, a nossa ideia aqui não é falar de política, o novo governo tem um viés de vamos gastar um pouco mais, né, vamos ajudar o social, acho que não se discute quanto a isso, e assim por diante. Só que se tu gastar mais sem ter uma contrapartida de dinheiro entrando nos cofres públicos, pressiona juros. Vamos imaginar aqui, Alexandre, que o governo é que nem a nossa casa, né? Se tu gasta mais do que arrecada, tu vai ter que pedir dinheiro emprestado. Só que se tu está devendo muito, quem vai te emprestar dinheiro vai cobrar cada vez mais juros para poder te emprestar. E o governo basicamente é igual. Então, com essa perspectiva de um governo que pode gastar mais no ano que vem, o mercado hoje está pressionando os juros para cima novamente. Então, aquela perspectiva que a gente já tinha certa quase, de que os juros começaria a cair aí no comecinho do ano que vem, 2023, talvez vai demorar um pouco mais, talvez vai ficar um pouquinho mais alto. Então, é isso que eu quero trazer para os nossos alunos, é que, a princípio, a curva é positiva para serviço para o ano que vem. Tá? A história de saúde é uma história positiva para o Brasil no macro senso, então é um bom mercado, mas que a gente pode, dependendo de que o novo governo fizer nessa questão de arcabouço fiscal, gastança e assim por diante, ter um aperto monetário, um aperto de juros por mais tempo, e isso pode sim impactar suas receitas, haja vista que juros mais alto por mais tempo vai restringir, né, a economia, vai ter menos dinheiro circulando, logo menos dinheiro indo no seu consultório. Né? Então, as pessoas têm que entender esse contexto, tá, Alexandre? Não sei se ficou bem claro, ou também tu pensou em algo que a gente poderia perguntar e deixar mais claro aí para o nosso aluno. Eu acho que bacana que você comentou, né? Eu acho que é muito isso, né? Porque hoje o consultório, né? Lá, o profissional, né? Que tem lá, a gente fala, né? Sempre o empreendedor, né? O médico, Exato. Ele antes de ser médico, quando ele tem um consultório, ele tem que ser empreendedor, né? O empreendedor tem que conhecer finanças, conhecer um pouco de economia, né? Então, até eu ia comentar contigo, né? Por que esse tema, né? Ele é uma oportunidade, né? Então, é uma pergunta que eu vou te fazer agora.
Mas eu acho que nesse contexto, você explicou bem, né? Então, as pessoas que estão lá com o seu consultório, eles têm lá as entradas, né, do dinheiro, que é o faturamento do consultório, tem as despesas, e às vezes a grande preocupação deles é agora, eu faço um investimento, eu amplio o consultório, eu contrato mais um parceiro, né? Então, esse tipo de perguntas, eles acabam ficando muito na cabeça, porque a gente percebe, né, na maioria dos nossos alunos que vêm, né, até nós, que a grande falha do crescimento dos consultórios é a falta de uma palavra chamada planejamento, né? Os profissionais, até pelo fato de eles trabalharem muito, né, a gente sabe que o profissional que é dono do consultório trabalha, às vezes, muitas horas ali para atender ali com qualidade o seu paciente, ele acaba meio que se esquecendo, né, ou se esquivando um pouco dessas situações, né, de administrativas, de pensar para o futuro do consultório e tal, né? E eu acho que quando ele deixa um pouco a mão, né, de pensar na projeção do consultório, ele acaba perdendo muito, né? Ele perde mais do que ele ganha, porque às vezes ele está ali trabalhando, querendo investir no equipamento novo, né? Que hoje a gente sabe que a economia influencia, como você bem colocou, taxas altas de juros, você vai financiar lá um equipamento, um laser novo no consultório, isso custa mais dinheiro, porque o dinheiro está mais caro, né? O dólar está subindo, né? Geralmente esses equipamentos são importados. Exatamente. Então, esses dólares lá em cima vai ficar mais caro, né? Para ter o retorno do investimento. Então, Perfeito. Isso aí, né? Eu acho que gera uma grande preocupação do que esperar para o ano 2023, né? O que eu devo fazer, né? Eu devo ficar esperando, né? Ou eu posso ter oportunidades, o mercado para aproveitar. A gente fala que o mercado, em qualquer situação, você tem oportunidade, né? Qualquer situação. O mercado caindo, você tem oportunidade, o mercado subindo, você tem oportunidade, mas aí é saber fazer a leitura correta do mercado, né? Tentar acertar o tempo, eu acho que esquece, né? Esquece. Acertar o tempo, a gente não acerta o tempo, mas aí te dirige essa pergunta, né? Qual é a oportunidade para os profissionais da saúde, que tem ou não tem consultório, de entender a questão aí macroeconômica, um pouco de economia, que seja ela um pouco, né? A gente fala não ser um especialista, um economista, né? Mas entender um pouco mais de economia. Perfeito, exatamente, tá, Alexandre? Ninguém quer aqui que você vire especialista, né? Porque lembra da primeira questão que eu falei, o que vai te dar dinheiro é o teu negócio. Mas a gente, a questão é assim, você vai ser afetado pela economia, quer queira, quer não. Então, entender as forças que movem a economia é importante. Então, acho que esse tema é uma oportunidade porque instiga, né, e dá um passo a passo fácil de como a pessoa pode entender basicamente como as forças, vamos dizer assim, econômicas se movem. Bom, você falou muito bem, Alexandre. Se o dólar ficar pressionado muito tempo, muito alto, a gente vai ter um custo de importação de maquinário muito importante. Esse custo de importação reflete a inflação, porque o preço, quem compra o produto importado vai ter que repassar esse custo de importação, logo vai ter uma inflação nos preços. Né? E o Brasil hoje exporta muito matéria-prima, mas todo o produto pronto, vamos dizer assim, né, agregado, a gente importa. Né? Então é muito bom para exportar soja, milho, mas na verdade para importar maquinário é muito ruim no dólar alto. Então só de você entender essa dinâmica, né, de dólar, de juros, isso é uma oportunidade muito grande. Por exemplo, eu estou com a perspectiva do mercado, o Focus, né, que é o Boletim Focus, que é bem simples, tá? Nossos alunos podem ir no Google botar Boletim Focus, consegue baixar lá qual é a projeção para os próximos anos de taxa Selic, de PSA e assim por diante. Bom, a projeção para os próximo ano de inflação é aumentar. Bom, então se eu sei que a perspectiva de inflação no próximo ano é aumentar, eu sei que o preço do meu insumo, por exemplo, do que eu compro no meu consultório, vai aumentar no que vem. Talvez se eu tiver caixa, eu possa antecipar e comprar mais agora. Porque eu vou ganhar, imagina, eu vou poder repassar esse preço lá na frente, tendo que eu comprei mais barato agora. Olha a inteligência disso aqui. Né? E, de novo, não precisa ser um expert, é simplesmente entender como as coisas funcionam. Eu importo, e eu estou com medo do câmbio. Putz, mas existem mecanismos que tu pode travar teu preço na importação. Isso tu entende, não é nada absurdo, mas tu pode travar teu preço do dólar na importação. Né? Isso dá previsibilidade, planejamento para o teu consultório. Imagina, você tem uma clínica, você tem que importar um grande equipamento que custa milhares de reais, só que está em dolarizado, e você tem, mas eu vou pagar em várias vezes e isso, o dólar pode disparar ano que vem. Pô, faça um hedge, né, que a gente fala de proteção, a gente consegue fazer isso, fazendo com que, eu aceito pagar 5,20 nesse dólar por essa máquina se paga com 5,20, eu consigo travar em 5,20, não interessa que o dólar vai acontecer lá no que vem. Isso gera previsibilidade, isso gera
planejamento, que foi o que você falou, né, Alexandre? Então, esse tema é muito, muito importante para o empreendedor, para todos os empreendedores, né? E acho que você falou muito bem, a gente tem essa questão do profissional, do médico, do dentista, do fisioterapeuta, por trabalhar com serviço, não pensar como empreendedor, mas na verdade nós somos empreendedores, né? O profissional, seja o dono de uma clínica, seja o autônomo, até mesmo aquela pessoa que trabalha para alguém mais está querendo, né, abrir e crescer, tem que pensar com essa cabeça de empreendedor, e o empreendedor tem que entender as forças que movem a economia. Eu acho que esse tema é um prato cheio aí para os nossos empreendedores, né, da área da saúde. Bacana. Eu queria que você desse, por exemplo, né, para quem está nos ouvindo, né, então aqui cenários para 2023, eu queria que antes de você dar alguns exemplos, né, você comentasse de uma forma geral, né, qual que é o cenário que nos espera. A gente sabe que o governo, né, agora sabemos quem é o governo, né, para o próximo ano, nós sabemos que esse governo tem um viés muito mais forte para o lado social, né, e muito provável que ele vai fazer aí, né, que a economia se direcione, né, para ajudar as pessoas. E aí a questão do auxílio emergencial, que vai voltar a ser Bolsa Família novamente, isso deve trazer muito dinheiro para a economia, né? Então, esse dinheiro na economia, automaticamente, ele vai vir para serviços, né? Eu acho que isso pode gerar uma excelente oportunidade para as pessoas que têm clínicas, né, para poder se utilizar disso. Então, eu gostaria que você desse um geral, assim, do que se o mercado vê, que os economistas estão esperando na economia, uma economia mais apertada, né, a questão do PIB, né, que a gente fala muito aqui. O que você espera aí um pouco, o que você está ouvindo aí dos economistas? Boa, perfeito. De novo, né, lembrando que não existe uma coisa certa, é simplesmente a gente está reagindo a estímulos. A perspectiva é o seguinte, você tem razão, com R$600 hoje de auxílio, a gente está falando de alguns bilhões girando a economia, e isso sim, muito disso vai para serviço, então nosso profissional, nosso aluno da saúde vai poder pegar parte, né, abocanhar no bom sentido, né, de trabalho, de serviço, de oferecendo serviço, esses valores que vão gerar na economia. A grande questão de tudo isso é o Brasil, tá? E aqui a gente, vamos dizer assim, né? A gente tem, o nosso histórico ruim inflacionário, nos deu mais habilidades para passar por esse momento do que os países desenvolvidos. É engraçado, o Brasil está na contramão do mundo. Por quê? A gente tem inflação global por conta da pandemia. Só que a gente vê países como a Europa, Estados Unidos, que não vem inflação há mais de década. Então, eles estão trabalhando com juros negativos lá há um tempão. O Brasil não, o Brasil sempre foi um país que flertou bastante com a inflação. A gente sabe dosar muito esse remédio dos juros. Quando a gente teve os juros altos lá no passado, muito se criticou o Brasil por fazer isso, mas hoje está todo mundo vendo que o Brasil fez certo, que o resto do mundo é que estava errado. Então, hoje, a gente está num ponto em que a gente está perto para começar a diminuir juros, enquanto que os outros países no mundo estão subindo juros, né? Então isso torna o Brasil, vamos dizer assim, um poço, uma ilha, vamos dizer assim, positiva no resto do mundo. A gente já controlou a inflação antes dos demais. Se o governo eleito, né, e essa, de novo, né, é o cenário base, tá? O governo eleito, ele quer fazer, sim, reformas sociais, que, de novo, não se discute a importância disso, ele deve botar mais dinheiro, mas se ele manter minimamente um arcabouço fiscal, muito se fala do teto de gastos, mas manter ali aquela questão de dívida PIB controlada, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil em 2023 e serviço deve surfar bem este cenário. Tá? Então, hoje o cenário base seria isso. Tá? O cenário base seria, de novo, um auxílio emergencial de R$600, já certo, praticamente para o ano que vem, um aumento do salário mínimo, de novo, isso também pode aquecer o serviço. Só que do ponto de vista, vamos dizer, contrário, isso é positivo, tá? Mas é sempre uma balança, né? A economia está sempre uma balança. O que seria o ponto negativo é, se o governo continuar gastando demais e não ter mais recurso entrando, ou cortar despesa em outro lugar, esse aumento de gasto pode gerar mais inflação, que vai comer, vamos dizer assim, esse ganho a mais ali na frente. Então, assim, o cenário base de hoje é um governo um pouco mais gastão, mas não extrapolando o teto, tá? Então, se a gente conseguir ter um governo pragmático, né, do 2023, a gente tem um cenário base positivo aí para o Brasil. Só dando um panorama aqui da XP, que é a casa em que eu trabalho, o relatório deles de novembro, ou seja, já após a eleição, eles acham sim que a gente vai ter já diminuição de juros ano que vem, talvez chegando a perto de 10% aí no final do ano. Tá? Isso seria muito positivo. Se a gente tiver realmente esses auxílios, um governo pragmático e os juros diminuindo, isso é muito bom para a economia como um todo e, claro, que para o nosso aluno, né, do nosso aluno da área da saúde, nosso profissional da saúde nos consultórios, isso é muito, muito, muito positivo. Então, o cenário hoje que está posto, vamos dizer assim, o cenário base hoje seria esse, tá? Um cenário aquecido por auxílios,
que é bom para serviço, mas com um olho atento para ver qual vai ser o arcabouço fiscal, né, do próximo governo. Se sai muito, ou seja, gastar demais e não ter de onde botar, não adianta mais muito dar auxílio aqui, porque aí explode inflação, explode juros que come esse dinheiro. Mas se tu tiver um equilíbrio, né, ou do auxílio, mais corte de despesa do outro lado, seguro alguma coisa do outro lado, tu pode ter um equilíbrio, pode ter um cenário muito positivo aí para a economia brasileira e para os nossos alunos e profissionais de saúde com quem a gente trabalha. A grande preocupação, né, Guilherme, para o ano que vem é que realmente, né, o mercado entende, né, que vai ser um PIB muito apertado, né, talvez aí muito próximo, até como alguns economistas comentam, de recessão, né, para o próximo ano, porque às vezes eles veem ainda, né, alguns economistas veem um governo muito gastão para o próximo ano, né, sem muito controle, né, na medida de gasto. E quando você coloca muito dinheiro na economia, tecnicamente isso dispara a inflação, né, disparando a inflação. O Banco Central, hoje independente, ele vai usar, né, o que ele tem para usar, que é a taxa de juros. Ele vai subir a questão da taxa de juros e talvez essa taxa de juros, né, que hoje, né, os economistas da XP enxergam, né, como uma possibilidade, talvez não se concretize, né, lá na frente, né. Então tem um cenário, com certeza o governo deve voltar a falar de reforma tributária para o próximo ano, né, porque ele vai precisar buscar tirar esse dinheiro de algum lugar. Perfeito. A reforma tributária é um caminho desse, né. Se falava em reforma administrativa também, que é uma forma do governo começar a gastar menos, mas a gente não enxerga nesse governo, né, essa possibilidade, porque a gente vê que o governo ele tem, né, outras diretrizes, né, então criar mais ministérios, né, então, né, buscar resolver algumas áreas que, no entendimento desse governo, não foram resolvidas no governo passado. Então, ou seja, diante desse cenário, a gente tem muita incerteza, né, no mercado, para onde o mercado vai, quem vai ser o ministro, né? Com certeza, quando nossos alunos estiverem escutando esse vídeo, já sabe quem é o economista, né? Mas hoje nós estamos gravando e a gente não sabe quem que é o economista. Exatamente. Então e tem uma coisa... essa preocupação aí, acho que ela vai vir, né? E aí eu perguntaria para você, né, diante desse cenário de tanta incerteza para o ano 2023, né? Eu gostaria que você colocasse 3 pontos, né? 3 oportunidades, né? Que seria aqui para os nossos profissionais, se as coisas acontecerem diante desse cenário de incerteza, né? E qual seria também 3 coisas que não seriam oportunidade, né? Seria um risco para quem tem o consultório. Perfeito. De que nem ele falou, né? É um cenário bastante incerteza, e até uma brincadeira que a gente faz, né? Quem trabalha mais com o mercado ultimamente, né? O mercado, ele aceita né, o cenário melhor, ele aceita o cenário pior, tudo se precifica. Agora, o que é a pior coisa para quem trabalha no mercado é incerteza. É não saber o que vai acontecer, é não saber quem vai ser o ministro, não saber qual vai ser a diretriz do governo, porque tu não sabe para o que faz, porque tu não tem como te posicionar, né? Tu tem que ficar assim no meio do termo, eu me posiciono aqui, eu me posiciono ali, né? Então, a pior coisa é estar nesse cenário de incerteza, que é o cenário que nós estamos no momento. Pensando nisso, né? O que seria de oportunidade, ou um jeito correto, acho, para quem trabalha né, nas clínicas, né, quem trabalha aí na área de saúde, tentar enxergar justamente como que as forças podem te impactar. Então, imagina que hoje você montou uma clínica e você, sei lá, você se endividou para, né, montar essa clínica. Qual é a taxa hoje que você tem, né, né, daqui a pouco tu vai estar com uma taxa ligada à inflação, né, um IPCA mais alguma coisa. Eu acho que um jeito correto é você falar com o seu corretor, ou quem você trabalhou isso, para tentar entender, olha, qual é a perspectiva de inflação para o ano que vem, aumentar ou diminuir? Né? A perspectiva é diminuir. Bom, então talvez a minha taxa esteja atrativa, ou será que eu consigo pré-fixar algo menor, né, neste momento, porque tu sabe que vai pagar teus juros de uma forma, né, já sei quanto é que eu vou pagar 10, vou pagar 8, vou pagar assim por diante. Então, acho que isso é um jeito correto de você, por exemplo, usar a economia a teu favor, é entender qual é onde é que vamos dizer assim, onde é que tua clínica, teu consultório está, como é que ela está sendo hoje gerida, né? Então, acontece bastante isso aqui no escritório de empresas, né, seja elas de saúde ou não, que tem uma dívida atrelada a um indexador, e esse indexador saiu, né, da linha. Então, a gente tenta aí melhorar, né, trazer uma outra dívida indexada a outro indexador que seja mais factível. Acho que isso é um lado positivo que você pode usar. Outra coisa é nas suas finanças, né? Hoje a gente está vendo aí
taxas de juros reais altíssimas, né? Então, o profissional de saúde, né, o dono de consultório, que hoje tem o caixa do consultório, né, ou seja, a sua poupança que você investiu, você consegue remunerar muito bem esse caixa, né, simplesmente deixando ele em algo que pague 110, 115 do CDI. Então, a gente conversa com muitos investidores que são donos de negócio, inclusive da área de saúde, que tem talvez um dinheiro perdendo para o CDI no banco, talvez uma poupança que hoje deve estar pagando aí 6% ao ano, né, sendo que a gente está com uma taxa de juros de 13%. Então, algo que você pode fazer correto é usar a taxa de juros ao teu favor. Então, se eu tenho dinheiro líquido, esse dinheiro líquido tem que estar rendendo no mínimo uns 14% ao ano, hoje. Não, acho que isso é uma coisa muito importante para o investidor e para o nosso profissional da área da saúde que tem algum valor, seja na empresa, seja no consultório, seja na sua pessoa física, né? Eu acho que isso é bem interessante. E se proteger, né? Eu acho que se a gente tem a gente brinca muito que, de novo, na incerteza, não sabe para onde é que vai. Então tu cerca, né? Tu te protege, né, Alexandre? Então, vai ter mais gasto ano que vem, talvez a perspectiva é que a inflação suba, que o Boletim Focus, inclusive, está mostrando que a gente pode ter um aumentinho de inflação, não chegar a 12 que a gente teve, mas um aumento de inflação no que vem por conta disso. Então, vou me posicionar um pouquinho mais aí em ativos linkados à inflação para proteger meu capital, né? A gente está num momento bom hoje para se posicionar em ativos dessa natureza, né, desse indexador. Então, eu acho que o que a gente pode utilizar é o macro, entender o macro e nos posicionarmos aí com nossos ativos e com a nossa empresa de acordo com ele, né? Eu acho que isso dá para a gente extrair bastante coisa, dá para a gente se proteger e dá para ganhar dinheiro, inclusive com um cenário desafiador como o que vem para frente, né? Eu acho que, né, até linkando aí, né, que desafio nosso, né, Guilherme, ele fala assim, né, acho que oportunidades, né, que o mercado pode ter hoje, né, quem tem aí sua clínica, é oportunidade hoje que a inflação ela não vai ser ainda uma inflação baixa, né, para o próximo ano, né. Então, estamos falando aí, talvez, inflação aí muito próxima de 6% novamente. Então, o profissional da saúde, ele tem, acho que uma oportunidade de continuar reposicionando o preço dos serviços, né? Perfeito. Porque acho que é um ponto que às vezes eu converso, né, com nossos alunos, eles falam, mas a gente tem muita dificuldade de repassar preço, né? E foi feita uma pesquisa que a maioria das pessoas que utilizam os serviços, né, da saúde, eles não se lembram do último valor, né, que eles pagaram, porque é diferente o cara que está todo mês no supermercado comprando arroz, né? Não é igual o serviço, né? Então, o serviço, quando ele tem ali a reposição de preço, não é algo tão assim, tem aquela observação assim, né, de aumentou o preço, né? Então, acho que é algo assim que acho que dá para eles aproveitarem a questão da inflação, né? Eu acho que o ponto também muito importante deles aproveitarem, né, nesse mercado todo, se cair taxa de juros, talvez venha aí uma oportunidade de novos investimentos da clínica, né? Que taxa de juros caindo, os equipamentos ficam mais baratos para poder ser feito aí os investimentos, né? De novo, né? Dinheiro entrando na economia e vai entrar dinheiro na economia no ano seguinte, né? Eu acho que é mais uma oportunidade que eles podem ter aí, sabendo que esse dinheiro vai estar girando na economia, deles fazerem às vezes ali as campanhas promocionais para estar atraindo esse público, né? Que aí principalmente esse público aí que ganha, né, a ajuda assistencial do governo, porque às vezes o dinheiro, esse dia um profissional me falou, Alexandre, mas o camarada que ganha esse dinheiro, ele vai comprar o arroz, ele vai comprar o feijão, ele não vai vir para a minha clínica. Eu falei assim, mas para quem vai o dinheiro dele, esse cara vai vir para a sua clínica. Então, para onde vai o dinheiro? Uma cadeia. É uma cadeia. Então, não é, às vezes, direcionar a campanha, né, diretamente para essas pessoas, que eles sabem que a primeira necessidade das pessoas é comprar o arroz e o feijão. Então, acho que tem oportunidade. E aí, acho que as três coisas que eu viria, né, assim, de contraponto, né, é realmente economia, desequilíbrio, né, eu acho que aí o profissional, ele tem que ter um caixa para passar, às vezes, por um período, né, que as pessoas perdendo emprego, né, agora a gente está voltando a ter emprego, então isso também gera oportunidade boa para o profissional, que as pessoas cuidam mais, né, as pessoas vão mais ao consultório, cuidam mais da saúde, os dentistas, né, então as pessoas acabam indo mais, né. O emprego aumenta, aí as pessoas vão menos, porque menos dinheiro no bolso, as pessoas começam a fazer coisas prioritárias. Então, nesse cenário de incerteza, eu acho que eu diria que o jeito certo ali seria das pessoas terem um plano A e o plano B, né? Pô, se a economia for bem, eu aproveito aqui. Se ela for mal, eu me protejo aqui, né? Então, eu gostaria diante disso aí, quais são as objeções de nossos alunos aí
tende a aprender, né, essa questão de economia, um pouco dessa questão da macro, para poder realmente fazer um planejamento adequado. Perfeito. Antes, só para fazer um adendo, acho que tocou num ponto muito importante, Alexandre. Dado um cenário de incerteza que nós temos, a gente não sabe muito bem o que é, e a gente está falando da nossa vida, nosso trabalho, nossa empresa, né? E eu tomaria muito cuidado, né, o nosso profissional, de alavancar demais num momento de incerteza como esse, né? Por que eu estou falando com isso? Eu vou aqui penhorar meu negócio, uma casa minha, algo assim, para fazer né, me endividar em excesso para montar mais 3, 4 negócios ali. Então, num momento de incerteza como esse, a gente tem que tomar bastante cuidado com a alavancagem, né? O quanto tu pega dinheiro emprestado para fazer negócio. A gente sabe que pegar dinheiro emprestado para fazer negócio é muito bom, né? Se o negócio se paga, né, é excelente. Mas no momento de incerteza, que não sabe para que lado os juros vai, tomar um pouquinho de cuidado, né, Alexandre? Tomar um pouquinho de cuidado com essa alavancagem excessiva. Agora, vindo ao ponto das objeções, é engraçado, Alexandre, porque, de novo, né, eu acho que todo mundo acha que economia ou mercado é algo separado, é algo fora, né? Parece que tu vê lá no Jornal Nacional, ou seja lá o que for, o Ibovespa subiu 2 ou 3, parece que não está linkado à economia real, né, Alexandre? Parece que é algo, não, o mercado está lá, eu estou aqui, né? Mas sabendo que aquilo ali são as empresas, né, as principais empresas do mundo, as empresas que mais têm funcionários, que mais geram dinheiro, são as empresas top, vamos dizer assim, no Brasil. Então, acho que a primeira objeção é não ter o conhecimento de que, vamos dizer assim, a economia e o mercado impactam diretamente sua vida. Né? Eu acho que não ter essa noção. Depois é achar que é algo muito complicado. Tá? Eu acho que é coisa só para especialista. Essa é uma objeção muito grande. Aqui eu não sou especialista, que eu não entendo disso. Ninguém está dizendo ou advogando que você deve focar só nisso. Mas, novamente, aqui a gente está justamente conversando para trazer o mínimo, né, de informações. Você tem que entender o mínimo das forças que movem a economia e como isso impacta, né, o seu consultório, a sua vida. Então, essa objeção de conhecimento do não sou um especialista, né, é uma objeção muito comum, né, que é como se tu precisasse ter uma faculdade nova para poder entender taxa Selic ou inflação. E não, é simples, né? Eu acho que você, com qualquer vai na internet, tu consegue entender, e se contar aqui com a For Business, mais fácil ainda, a gente consegue dar mastigado na mão na massa ali, todas essas informações. Então, essas são objeções muito, muito, muito comuns. Né? Outra objeção, né, que é uma objeção que a gente trabalha muito dentro das nossas aulas, que é para melhorar a qualidade de vida do nosso profissional, é o tempo. Né, Alexandre? A maior parte dos profissionais de saúde que a gente conversa não tem tempo nem para almoçar direito, tem que ensinar a ficar com a família ou ler alguma outra coisa. Então, é uma objeção muito grande essa questão do tempo, que a gente tenta quebrar justamente na produtividade. Né? Se for mais organizado, tiver um planejamento e você conseguir entender melhor o ciclo de mercado, talvez o seu tempo, né, pode ser melhor utilizado, né, pode ser mais produtivo. Né? Então, acho que são objeções que constantemente a gente escuta aí dos profissionais com quem a gente trabalha. E eu acho que você pode falar melhor do que eu, que já fez aí consultoria para alguns profissionais, dentistas, inclusive, como essa questão do tempo, né, pega bastante, e também de não se sentir aí capacitado ou especialista para poder entender um pouquinho mais de mercado, né, Alexandre? É bem isso mesmo. Você sabe que você estava falando da questão da alavancagem, né? Esse dia, até falando dando uma consultoria, um profissional falou, estou querendo fazer aqui um investimento. E aí, a taxa, acho que era uma taxa de 2,5% ao mês. E ele me perguntou, né, o que eu achava dessa taxa. Eu falei, essa taxa, a juros compostos no ano, vai dar quase 35% no ano. E aí eu perguntei para ele, você tem uma margem de 35%? Ele falou, mas muito longe disso. Então, você vai trabalhar para alguém, né? Então, ou seja, às vezes, as pessoas não têm noção, né, de que o dinheiro, né, nos juros compostos, ele pode ser realmente uma tragédia do seu negócio, né? Então, a pergunta é, né, quanto que realmente você vai alavancar com esse novo investimento, né? Então, ele ficou meio assustado na hora que eu falei que era 35%. Então, você vê que falta, às vezes, realmente algumas informações aí. Exatamente, perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a pessoa não faz uma conta, né, acha que vai se pagar, mas vai se pagar, realmente fez esse cálculo? Pô, tá pagando 35% de juros em cima desse aparelho, desse equipamento, você tem que fazer a conta para ver se esse aparelho se paga, se ele realmente gera, né, mais retorno, a margem desse serviço, do que ele vai entregar é melhor, ou então, se ele vai entregar muito mais, né, antes sozinho tu fazia 2, com o aparelho tu vai fazer 30, então tu vai ganhar
na quantidade, né, de operações que tu vai fazer. Então, esse cálculo é um cálculo que muitas vezes é negligenciado, né, Alexandre? E simplesmente a pessoa vai ali na fé, na vontade, porque a gente é um empreendedor nato, a gente quer que as coisas dê certo, e a gente vai e dá o peitaço, como a gente fala, né, mas sem fazer o cálculo por trás. E em momentos de bonança, quando a taxa de juros está baixíssima, praticamente dá certo, né? Porque você está financiando algo, mas a um juros muito baixo. Mas no momento, como a gente está vivendo agora, que é um momento mais de um ciclo contracionista, com uma taxa de juros muito alta, a gente tem que ter muito cuidado com essa alavancagem de excesso, especialmente porque a gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer aí no próximo ano, né? Essa é uma questão bem importante. Inclusive, nas minhas consultorias lá, a gente sempre fala para os profissionais aí de consultório, né? Para vocês têm que errar rápido e barato, né? Então, porque se errar rápido e caro, você, né, aí realmente pode condenar o consultório, o futuro do consultório. Eu te dirijo uma pergunta agora, né? Qual que seria o jeito errado, né, de executar a leitura do mercado pelos nossos alunos aí com consultório? Uma boa. Eu acho que justamente o jeito errado, tá, Alexandre? Vamos dizer assim, que o jeito certo e o jeito errado é algo muito relativo. Eu acho que o jeito errado de se fazer não uma leitura, mas eu acho que o jeito errado é você ignorar que você está no contexto, né? Vamos dizer assim, você não está apartado do mundo. As forças econômicas te afetam de alguma forma. Né? Eu acho que o jeito errado, e já acho que pegando o gancho do que a gente conversou agora, é você olhar só para o micro, para o seu gerenciamento, vamos dizer assim, do seu consultório, mas não olhar o contexto em volta. Né? Então, eu tenho uma clínica, eu vou abrir uma clínica nova no lugar X. Pô, mas você olhou né, qual é as pessoas que estão lá, o público-alvo daquela clínica, né, daquelas pessoas que estão na volta, conversam com a sua clínica? Né? Ou seja, assim, o que isso tem a ver com economia? Tudo, né? Porque tudo é uma questão macroeconômica, né? Qual é a perspectiva tu tá numa cidade que é muito, tu vai abrir uma clínica numa cidade que é de uma X região de indústria tal, né? Então ganha muito lá com um certo setor. Aquele setor está sendo penalizado por uma questão macroeconômica da China. Vamos pegar assim, você vai abrir uma clínica numa região que, né, tem muita empresa que trabalha com aço, com siderurgia, alguma coisa nesse sentido. A economia lá gira em torno disso. Teve lá, a China está dizendo que vai cortar minério e tudo mais. Bom, então, assim, você não está olhando, né, você está olhando muito micro, que é importante, mas você não está olhando aí o macro. Então, o jeito errado, na minha visão, é não utilizar todas as informações disponíveis que hoje, e a gente vai assim, quando fosse sei lá, 20 anos atrás, era mais difícil ter essa informação, né, Alexandre? Mas hoje, na internet tu consegue isso, tendo aqui professores como nós aqui, ou até outras pessoas que se disponibilizam a falar sobre isso na internet, você consegue facilmente ter acesso a boas informações, né? E eu acho que o jeito errado é justamente você não ter esse planejamento linkando o que você quer fazer com o seu consultório, onde você quer chegar, com como que o mercado ou o que está se esperando da economia para os próximos meses ou anos. Né? Então, eu acho que esse é um jeito muito errado de se começar um negócio, de se fazer um negócio. Né? Eu acho que o empreendedor é um guerreiro, porque normalmente a gente vai contra, né, a adversidade, a gente supera os desafios, mas se tu tiver um mínimo de noção em que ciclo, por exemplo, de mercado a gente está, é muito importante. Eu acho que o jeito errado é não entender o ciclo. Que momento tu está? A gente está no momento de contração ou no momento de expansão? Está no momento de crédito barato, de fato, está no momento de crédito caro, né? Então, acho que esse é um jeito errado de se começar ou de se fazer negócio. Bacana. Inclusive, teve um exemplo essa semana, né, conversando também com uma dentista, e ela me contando, né, que ela abriu uma clínica recentemente, e ela tentou buscar, né, atrair um público para a clínica dela, fazendo o quê? Preço barato, fazendo preços, né, ali, né, um pouco abaixo da média do mercado, para poder atrair no primeiro momento mais pessoas, e ela percebia que não dava atração, né, o consultório não ia. E aí, conversando com ela, falou assim, porque quando você faz o preço no consultório muito barato, ele pode conduzir as pessoas a pensarem em um serviço muito baixa qualidade também. Então, isso acaba, às vezes, não atraindo, ele acaba afastando, né? Então, você vai abrir um consultório, como você bem colocou,
você está abrindo um consultório para atender qual tipo de classe econômica, né? Se você estiver falando que vou abrir um consultório para atender a classe econômica A e B, elas são menos suscetíveis a essas mudanças macroeconômicas da economia, né? Então, isso não afeta tanto essas pessoas. As pessoas continuarão a buscar os tratamentos médicos, dentistas, psicólogos, ou seja, a vida delas, entre aspas, né, não vai ser tão afetadas como das pessoas da classe C, D e E, né? Então, aí a gente tem muito esse contexto, né? Qual que é realmente o planejamento que as pessoas estão abrindo? Eu acho que também, eu até colocaria mais um jeito errado, né, de executar essa questão, né, de olhar o cenário, né, macroeconômico para investimento, de novo aquela história, né, de confiar nos gurus, né? Eu acho que é o jeito errado, colocar, né, as suas finanças, né, colocar, né, tudo na mão de especialistas sem você entender um pouco do básico, né? Porque senão, facilmente você vai ser enganado. O cara coloca uma aplicação, por exemplo, no PGBL, sendo que o cara não precisa de um investimento em PGBL na Previdência, né? Ou seja, ele não tem necessidade disso. Então, enfim, né? Então a gente sabe que às vezes o mercado ele funciona, né, muito para bater metas, né, lá dos gestores, e aí o gestor está olhando muito mais o lado dele no primeiro momento do que o lado da pessoa que está ali, né, do cliente dele. Então, acho que o jeito errado é você realmente abandonar, né, as finanças e não querer entender um pouco mais dessas questões básicas, para poder realmente ser, né, também a pessoa que vai falar, não, aqui eu acho que dá certo, aqui não dá certo, né? E entender um pouco disso aí e ter o fato de cobrar as pessoas depois daquelas ocorrências, né? Eu acho que é um pouco isso. Com certeza, se for falar aqui, eu citei um pouco mais da linha de montar um consultório, trabalhar no consultório, mas se for pensar do ponto de vista do investimento, né, do profissional de saúde que investe, que está conseguindo ter seu lucro, né, seu excedente, investir, se tem um jeito errado é realmente não entender em que momento você está vivendo, porque se você está numa taxa de juros de 2%, você exige 8, 9, 10% de retorno, você vai ter que tomar mais risco para conseguir obter esse retorno, né? Então, ter essa noção em que cenário você está, para poder justamente cobrar ou não o retorno ou o risco que você vai ter. Outra coisa, né, não entender minimamente como que o mercado opera e achar que é factível ganhar 3% ao mês, 5% ao mês, isso é ridículo, né? Tu não vai ganhar, e muita gente cai nesse conto, porque, né, é pego, né, não entende, acha que é factível, né, e entra de cabeça, porque, né, como no começo começa a render, né, e entra com mais dinheiro e acaba perdendo muitas vezes a economia de uma vida, às vezes bota o consultório, a casa, né, nesse tipo de negócio. Então, tem um jeito erradíssimo de utilizar os seus recursos, não ter o mínimo conhecimento das taxas praticadas no mercado, por exemplo. Acho que é algo que todo investidor, seja quem for, tem que saber qual é a taxa básica de juros na economia hoje. Então, todo mundo tem que saber qual é a taxa Selic. Qual é a taxa Selic? Porque é a taxa que vai basear a economia. Então, se tu vai querer ganhar mais do que a Selic, normalmente tu vai ter que tomar algum risco para ganhar mais que ela. Quanto mais baixa ela tiver, mais risco tu vai ter que tomar para ter um retorno muito acima dela, né? Então, ter esse mínimo de noção é algo muito, muito, muito importante, né? Acho que só se o investidor entender que ele não vai ficar muito longe da taxa básica sem tomar risco, já livraria ele de qualquer pegadinha, né, de 2, 3% ao mês, porque é algo exorbitante, é algo totalmente fora da realidade. Então, acho que isso também é um jeito muito errado de se fazer. E aí, falando de jeito errado, qual seria o jeito certo, né, dos consultórios aí fazer o planejamento para o ano 2023? Boa. Bom, o jeito certo é justamente, seja para o consultório e seja para a pessoa, né, o dinheiro investir, o jeito correto, eu acho que você fez o correto, né? Ter o planejamento. Então, a gente conversa com bastantes, eu vou fazer uma história, a gente conversa com bastante empresas aqui, a gente trabalha e assessora bastante empresas multinacionais muitas vezes. Então, o que se faz, né? Se planeja o ano, né, que vem, né? Então, se olha, qual é a perspectiva, né, dos juros ou do mercado para o ano que vem? Vale a pena eu me expor, ou me alavancar, ou investir muito mais nisso aqui? Não, vale a pena eu segurar um pouquinho o dinheiro agora, esperar esclarecer quem serão os ministros, qual será a medida tomada pelo governo para poder depois eu investir. Isso é um jeito interessante, é um jeito inteligente de se fazer o planejamento do seu negócio. Né? Você não pega aqui no final do ano, eu estou com tanto recurso, eu quero comprar uma máquina, eu quero comprar isso, quanto é que é os juros que eu vou pagar
Será que isso é positivo? Não, eu teria que pagar os juros no mínimo tanto. Pô, então qual é a perspectiva para o ano que vem? Se acontecer isso, o juro deve cair, a perspectiva é essa, então eu posso talvez começar a financiar a partir do segundo trimestre do ano que vem, eu posso botar esse dinheiro então para render em algo que não está hoje pagando bem, para pagar ali menos juros ali na frente. Então esse é um jeito correto. Do ponto de vista de investimento, qual é o jeito correto? É entender que hoje, quem tem dinheiro em mão, líquido, consegue ganhar bons retornos, né, com baixíssimo risco, porque a nossa taxa de juros está alta, isso é muito bom pro dinheiro parado, vamos dizer assim, né, pro dinheiro líquido, porque tu consegue botar em taxas muito atrativas. Então, esse é o jeito correto, né, o jeito correto é tu entender em que contexto tu tá e conseguir, então, planejar e se posicionar, né, a favor, vamos dizer assim, disso, ou evitar cair em armadilhas, né, sem entender bem o contexto que você está. Então, acho que é o jeito correto de fazer um bom planejamento para 2023. Eu acho que também, só um complemento, né? Acho que o jeito correto também para olhar 2023, né, diante de tantas incertezas, acho que eu ia até fazer a próxima aqui, né? O próximo seria, né? Descreva um passo a passo, né? Eu acho que as pessoas começarem aí a ler um pouco mais, se interessar um pouco mais, né? Estudar, né? Reservar um tempo para poder estudar. Então, eu gostaria que você complementasse isso aí, né? Qual que seria uma dica aí de um passo a passo para quem começa a querer pensar em planejamento, né? Nós estamos agora no momento aqui já no final do ano, iniciando o ano, né? Então, aonde que as pessoas têm que parar no consultório, fazer o planejamento para o próximo ano, né? Entendendo, né, que o planejamento ele não é algo que se planeja e fixa ele, você vai mudando ele, vai revisitando ele, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu gostaria que você desse um passo a passo para a gente aí, né, de como se planejar bem para o ano 2023. Perfeito, show de bola, vamos lá, show de bola. E um passo a passo, e bem simples, tá? E de novo, aqui sempre tentando trazer um conteúdo simplificado, que você não vai ter que recorrer a um material especializado, ou vai ter que recorrer a uma revista XYZ difícil, ou um livro específico, né? Então, o que eu digo para você se planejar bem para o ano que vem? Né? Você aí que é do consultório, que trabalha com odontologia, medicina e assim por diante. Eu acho que, primeira questão, tá? Você tem que entender a dicotomia e como é que funciona a questão de taxa de juros e inflação. Como que esses mecanismos funcionam na economia? Isso é o mínimo. Eu acho que se eu pudesse deixar duas questões assim para vocês agora anotar aí, eu tenho que estudar 2 pontos que vai ajudar vocês em tudo, seja na vida pessoal, seja no consultório, como é que funciona essa gangorra entre inflação e juros. Se você entender isso, entender que quando a inflação sobe, né, porque tem dinheiro demais na economia, tu vai subir juros, a consequência é subir juros para poder sugar esse dinheiro ou, né, diminuir essa quantidade de dinheiro na economia, você já está na frente, porque você sabe, se a inflação subiu, provavelmente os juros vai subir, tu consegue te posicionar melhor. Então, acho que um passo a passo, assim, primeiro, né, passo 1, entender o mecanismo inflação, taxa de juros, taxa básica de juros. E, de novo, não é nada fora do comum. Entrando no Google ali você consegue, ou nos seguindo aqui, né, a All4 Business, a gente fala disso constantemente. Eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. Segundo passo para se posicionar para 2023, ter uma mínima noção dos seus números, né? O que eu quero dizer com isso? No consultório, você tem que saber, eu acho que o Alexandre falou muito bem, você tem que saber qual é a margem, qual é o preço que eu pratico, qual é a margem que eu tenho em cima do produto X ou do produto Y, ou do atendimento X ou do atendimento Y. Porque sabendo disso, você vai poder se planejar para aumentar, se a perspectiva de inflação ano que vem é maior ou não, você vai poder repassar esse preço, você vai poder, será que vale a pena financiar a máquina, uma outra sala, contratar alguém em cima do valor que você agrega com esse produto? Então, ter seus números muito na mão é muito importante. Uma empresa que não tem números, que não sabe quais são seus números, está perdida, está navegando sem bússola, né, Alexandre? Então, eu acho que um passo a passo para se planejar bem para o ano que vem tenha bem seus números em mente, né, anote, em mente não, né, anotado numa planilha de preferência, fazendo certinho as margens e tudo mais, e comece a estudar. Bom, beleza, o que isso impacta nos meus números? Meus números são impactados por um aumento nos insumos, então é a inflação, né, o aumento do preço do equipamento, dos insumos que eu compro, como que eu posso me proteger disso? Como é que, para quem eu trabalho, eu presto serviço para classe A, para classe B, para classe C, beleza, essa pessoa é impactada dos juros de que forma?
ela é mais impactada, com um juros mais restritivo, menos impactada, né? Então isso vai te dar um panorama de como que 2023 pode ser para ti. Vai ser um ano bom, vai ser um ano, né, de bastante abundância, espero que seja para todos, ou vai ser um ano talvez que eu vou ter que segurar um pouquinho, ter um pouco mais de caixa. Olha só que inteligência, então eu vou ter um pouco mais de caixa, vou proteger meu dinheiro, porque eu sei que eu posso precisar disso ali na frente. Então acho que um passo a passo bem simples aí, Alexandre, para o investidor pensando primeiro no consultório, né? Faça aí o levantamento dos seus números, das suas margens, de quanto você ganha. Depois, entenda bem a dinâmica da economia. Se você entender essa dinâmica, inflação, né, preço, inflação e taxa, você já vai conseguir entender o seu negócio, quanto que você vai ter que repassar de preço e assim por diante, e vai conseguir tentar capturar alguma coisa. E na parte de investimentos, né, do profissional que investe, já tem seu excedente, né, eu acho que um passo bem interessante é procure, primeiro, empresas que são reguladas. Não vá no guru que tu não conhece, nunca viu na vida, que tem um site na internet que te promete 3, 4% ao ano. Não, vá lá no Banco Central, pergunta veja quais são as corretoras, né, na CVM, quais são as corretoras reguladas que têm que oferecer algo dentro daquilo que o mercado oferece. Você vai ter, olha, só aí você já limpou, né, muita coisa que poderia dar errado nos seus investimentos. Depois, de novo, entenda qual é o mínimo que eu conseguiria de hoje sem risco. É a taxa do governo. Quanto é que o governo está pagando? 13,75. Bom, então eu sei que eu consigo um pouco mais do que isso, 14, 15% aí, com baixíssimo risco. Mais do que isso eu vou correr algum risco. Mas também eu não vou aceitar que o gerente do banco me passe algo me pagando 9, 10, ou não vou ficar na poupança, né, recebendo 6. Né? Então, eu acho que esse também é um passo muito importante para quem quer começar. E não vamos dizer, se aventurar em algo que não conhece, tá, Alexandre? Eu acho que esse é um passo bastante importante. Cada investidor sabe o risco que aceita, né? E quanto tempo tem e para que aquele dinheiro é destinado. Né? Então você não vai poder tomar risco sem saber, sem conhecer muito. Eu vejo muita gente que quer acertar a nova Magazine Luiza, né? Acho que foi famoso esse case, mas não tem estômago para segurar a oscilação da ação. Então não coloque o dinheiro do teu almoço, vamos dizer assim, em algo que você não conhece, em algo que pode ter oscilação e volatilidade que você não vai saber esperar ou aguentar aquele ativo dar retorno. Então, acho que esse é um passo muitíssimo importante, é se conhecer quanto a perfil de risco e não adentrar em investimentos que você não conhece e não aceitaria aquele risco. Né? Então, acho que é um outro passo bem importante. Bacana. Eu até ia comentar, você estava falando aí, né, não se aventurar. Esse dia eu vi uma manchete gigante no jornal falando, né, pastores perdem milhões de dinheiro que investiram na criptomoeda, né? Então, ou seja, todo mundo está suscetível aí realmente, porque às vezes a ganância, né? Toma muito cuidado com essa palavra ganância, né? Ela te leva às vezes a investir. Inclusive nós temos agora, saiu um filme recente aí do Eike Batista, né? Que mostra isso aí, né? Que um camarada começou a investir, né? O patrimônio dele, né, comprando lá as ações do Eike, e aí depois ele, de repente, as ações viram pó praticamente. E aí ele acaba perdendo todo o dinheiro que ele investiu, né? Então, às vezes, concentrar muito, né? Às vezes, ali, os seus investimentos em algumas apostas, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com isso. Eu acho que o passo a passo é começar a estudar mesmo um pouco, né? Do mercado, estudar um pouco, separar, né, as finanças do consultório também com as finanças pessoais. Muito boa, exatamente. Eu acho que esse é um passo a passo muito importante. Uma coisa é finanças do consultório, né? E a finança do consultório também, ela tem que aguentar, né? Aí fala que ela tem que ter ali um dinheiro para reserva de emergência, né? Com certeza. É muito importante, né? Ter as suas finanças pessoais separadas, também com a sua reserva de emergência lá também, né? Porque a maioria dos profissionais da área de saúde, eu converso com vários, a gente fez uma turma, né, Guilherme, também, a gente vê como eles misturam as contas, né? As contas não são separadas, e aí qualquer oscilação que dá o mercado, misturou contas pessoais com as contas do consultório, isso vai dar muito ruim, né? Então acho que esse é o primeiro passo a passo. Tira, né? Separa as finanças do negócio. Eu acho que o passo a passo, né? Eu acho que o maior ativo seu, né, é o seu consultório, né? Então é onde vai vir realmente a fonte do dinheiro. Então acho que cuidar do consultório, fazer o consultório, né, progredir, eu acho que é um passo mais importante, né, do que você se preocupar com as finanças. As finanças têm que ser cuidadas, né? Elas têm que ser, a gente tem que ter disciplina nas finanças pessoais, né, do consultório, mas acho que o principal ativo mesmo seu ali é fazer com que o seu consultório
ele realmente prospere, né? Porque é o seu talento, é a sua vida que você está dando ali, né? Ele vai ser o motor para poder realmente gerar a poupança para você depois investir bem a poupança. Investir a poupança com segurança, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Porque aí depende um pouco do perfil do investidor. Alguns são mais agressivos, outros são mais moderados, né? Ou são mais conservadores, mas tomar muito cuidado, né? Independente do perfil, né? Eu acho que na diversificação dos investimentos, né? É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu acho que esse é um passo importante. Diversificação, né, Alexandre? A gente brinca aqui que o único almoço grátis que o mercado te dá é diversificação. Você pode, através de uma plataforma, ter diversos investimentos com características diferentes que podem se complementar, né, e se opor, né? Ah, uma está indo mal, uma outra está indo bem. Então, acho que a diversificação é muito importante. Trazendo agora, tu falou, e me lembrei, né, de um passo a passo, vamos dizer assim, mais macro, né? Então, primeiro, realmente, você tem um consultório, uma empresa, separe o que é consultório e o que é pessoal, né? No consultório, provavelmente, você vai ser muito mais conservador, porque aquele é o caixa do consultório, você vai deixar em algo muito mais líquido para que você possa, né, abrir, não seja para investir quando aparecer uma oportunidade, seja para passar por momentos de vacas magras que você vai ter que aportar para pagar as contas do escritório, então seja um pouco mais conservador. E com a parte, vamos dizer assim, pessoal, eu acho que o primeiro passo é, se tem dívidas, pague as dívidas, né, Alexandre? O Brasil é um país que tem dívidas de juros muito altos, dificilmente você vai conseguir investimentos que paguem as dívidas do cartão de crédito, por exemplo, de um carnê ou algo assim. A gente está falando de dívidas que podem bater 40%, 50% ao ano. Você não vai ganhar isso no investimento. Então, pague as dívidas primeiro. Depois, um outro passo, faça uma reserva de emergência, fora aquela do consultório, né? Então, tem ali um valor que vá bancar talvez 6 meses, pelo menos, das suas despesas, né? Não precisa ser dos seus ganhos, das suas despesas, para que você tenha essa segurança. E depois, comece investindo e estudando primeiro esses passos, entenda o que é uma taxa básica, entenda o que é a inflação e comece a investir de acordo com o seu perfil, aprendendo e, vamos dizer assim, botando o pezinho primeiro para depois pular na água, né? E aprendendo e investindo. E eu acho que o principal é diversificando os seus ativos, né? Então, seja ações depois, seja uma renda fixa, seja até algo no mundo físico, comprar uma sala, começar a conseguir alugar, sei lá, tudo é investimento, né? E diversifica, tu vai ter um pouco de cada coisa. Então, eu acho que a diversificação vamos dizer assim, a cereja aí que a gente pode deixar também de ensinamento de passo a passo, vamos dizer assim, para que os nossos alunos, o pessoal que nos escuta, né, o profissional de saúde, especialmente para quem a gente conversa mais, para que ele consiga ter aí uma prosperidade no médio prazo, né? Ele tem a saúde financeira da sua empresa, do seu negócio bem limpa, bem lisa, e também a saúde da sua vida, né, pessoal, familiar também bem correta, bem lisa. Então, acho que são os passos bem práticos, vamos dizer assim, do ponto de vista de seguir, né? O que eu vou fazer? Se eu estou nesse ponto aqui, eu primeiro tenho que fazer isso para depois fazer aquilo. Então, se eu estou endividado, eu primeiro pago as minhas dívidas para depois eu investir dinheiro e assim por diante. Então, acho que são passos bem práticos para a gente conversar. Bacana. E até para finalizar, né, a gente se contrapõe bastante ao mercado, né, do que estão sendo ofertado aí, né, para todo mundo, para os nossos alunos, né. Então, tomar muito cuidado realmente, né, com os milagres que são vendidos diariamente na internet sobre finanças, principalmente sobre mercado, né. Então, acho que muitos falam fim do mundo, fim do Brasil, né. Então, tomar muito cuidado com essas práticas, né, porque ali, né, muito mais com o intuito de uma venda, né, aquela coisa toda. E por isso que a gente tem também uma fórmula aqui, que a gente chama de fórmula 3x+, né, que é como, né, aumentar, né, o seu consultório, né, como rentabilizar o seu consultório em 3 vezes mais, né, amplificado, porque a gente amplifica também para as finanças pessoais, mas a gente não vai prometer para vocês jamais, vou ter agora uma fórmula 10 vezes mais, não. Porque a gente sabe, gente, o que é possível ser feito de uma maneira consciente, de uma maneira segura. Então, a fórmula que a gente tem aí em nossos treinamentos, ela é uma forma que a gente fala, é algo consciente, não é algo assim que a gente solta no mercado para poder, uma questão de marketing, muito pelo contrário, porque a gente sabe das dores das pessoas que às vezes compram aí as fábulas, e lá na frente acaba não tendo o resultado que foi prometido. Então, a gente está realmente contra esse mercado. A gente sabe que, de vez em quando, a gente leva umas pauladas aí no mercado, né, Guilherme? Mas isso faz parte. Então, a gente vai sempre se posicionar contra quem vende os milagres aí. Então, acho que é isso um pouco. E deixa aí para você finalizar. Perfeito. Pegando esse gancho, Alexandre, eu acho que vale a pena, né? A gente está sempre, vamos dizer assim, né, tentando bater ou desmascarar os gurus, vamos dizer assim, na internet, e a gente tem retaliação disso, né, Alexandre? Então é normal, a gente está aqui para realmente fazer um serviço correto,
com quem nos acompanha, e é isso, né? A nossa forma 3 vezes mais não é uma forma de bolo, né? É um passo a passo, né? Olha, é bastante trabalho, você tem o seu consultório, a gente vai te ensinar isso, que se você aplicar de certa forma como está aqui, você vai melhorar a margem do seu trabalho, né? E melhorando a margem, você vai conseguir, então, 3 vezes mais lucro. Eu estou dando um exemplo, não necessariamente margem, né? Vai entender um pouquinho esse conceito todo. Então, por isso que a gente faz, não é uma fórmula mágica, né? É um processo, na verdade, que a gente traz. Nosso treinamento é um processo que requer bastante disciplina e trabalho para os nossos investidores. Então, trazendo justamente aqui para quem está nos acompanhando, eu acho que estou muito feliz, vamos dizer assim, de estar batendo mais papo novamente aqui com o Alexandre para falar sobre isso, sobre as perspectivas da economia para 2023, e que é algo que me deixa muito satisfeito é levar um pouco mais de educação financeira para os nossos empreendedores. Eu acho que o Alexandre usou uma palavra muito, muito boa, né? Acho que a grande carência que a gente enxerga é isso. A gente percebe que a gente é um país que não se aprende economia na faculdade, na escola, e assim por diante. Eu, que sou formado, né, em Direito, em que pese trabalho há 7 anos no mercado financeiro, sou formado em Direito, nunca tinha escutado ou tinha entendido essa dinâmica de juros, inflação, dólar, antes de começar a trabalhar no mercado financeiro, né? Então, a gente acaba saindo da nossa faculdade, trabalhando, sem ter tempo, muitas vezes, né, para quase nada, juntando nosso dinheiro, ganhando dinheiro de forma, né, ali com bastante trabalho, e às vezes bota esse dinheiro a perder ou não sabe rentabilizar direito, porque a gente não tem o mínimo de informação. Então, fazer um trabalho como esse, poder bater esse papo contigo, Alexandre, para mostrar para quem nos acompanha, especialmente profissional de saúde, que é possível, né, que não é difícil, que não precisa se tornar um especialista nem fazer uma nova faculdade, ele pode entender como as dinâmicas da economia funcionam e se beneficiar disso ou se proteger disso, é muito bom, né? Então, a gente fica muito feliz de poder fazer esse trabalho correto, esse trabalho sério, sem prometer milagre para ninguém, apenas informando e trazendo informação de qualidade, informação verdadeira, né? Então, eu acho que é nesse ponto aí que eu acho que tem que ficar a mensagem para o investidor, né? Que a nossa forma 3 vezes mais, a For Business, está aqui para ajudar o investidor a focar no trabalho, a ganhar mais e a poder melhorar e rentabilizar esse dinheiro, vamos dizer assim, que vai ser gerado. Então, esse é o nosso intuito, vamos dizer assim, a nossa missão, né? Muito bem. Agradeço mais uma vez, Guilherme, a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Sendo parte da nossa equipe aí também. Então, acho que é isso aí. Então, até a próxima, né? Voltamos aí, com certeza, com esse tema, né? Um pouco mais à frente, para falar aí, né, com a dinâmica do mercado. A gente sabe que ela funciona, né? Toda semana a gente teria, com certeza, um conteúdo desse, né? Para poder falar um pouco mais do mercado. Então, tem que fazer uma conversa dessa todo trimestre, né, Alexandre? Com certeza. E a gente vai trazer para o nosso pessoal, né? Que a nossa ideia é trazer conteúdo, né? Que possa ser conteúdo de valor para todo mundo aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite para você. Um abraço, boa noite.